E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? A paz. Primeiro, alguns recados rápidos. O tema da nossa live, né, do nosso vídeo aqui, eu quis gravar uma live para falar tudo que eu quero falar e deixar aqui gravado. Primeiro aviso, esse vídeo é sobre a minha experiência com a Missão Resgate da CCB. Comentei com vocês essa semana e 90% das pessoas falaram que queriam ouvir o meu relato. Então, eu decidi abrir uma live para falar a respeito, para ficar tudo aqui, para ficar organizado o meu pensamento e para que todo mundo entenda direitinho o que eu quero falar. Às vezes eu vou olhar pro lado aqui porque o Biel tá dormindo e pode ser que ele acorde e eu precise partir essa live no meio. Mas eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem até o final, que vocês possam ouvir até o final. Vou ver se eu coloco no YouTube também depois. E, de novo, vou repetir, sempre aquela postura respeitosa, aquela postura de falar sobre doutrinas mesmo, né? E não atacar a igreja. Vocês sabem que eu não faço isso, não preciso ficar lembrando isso aqui toda vez. Quer dizer, precisa, né? Porque sempre aparece alguém achando ruim. Mas não é a minha intenção atacar a igreja. Eu até falei que esse não é o meu tema central no Instagram. Quando começaram a chegar pessoas vindas do comentário do vídeo da Sara, né? Mas aconteceu no mesmo final de semana, tanto a postagem do vídeo dela, quanto o projeto Resgate vir aqui em casa. Então, inevitavelmente, eu vou ter que falar sobre esse assunto, né? É muito importante, gente, eu falar sobre isso. Tudo é conteúdo? Não, não é pelo conteúdo. É porque a oportunidade de evangelizar através desse episódio tá muito escancarada, né? Mas enfim, chega de falatório, vamos lá. Missão Resgate, minha experiência. Tá aqui meu papelzinho, então olhando pra cá é o papelzinho e olhando pra cá é o meu papelzinho. Eu fui atrás do significado de resgate e eu achei no Google o seguinte: recolhimento de náufragos, passageiros de veículos sinistrados, cadáveres e etc. Ou seja, é um salvamento. E eu vi muita gente colocando esse projeto Resgate com uma boia do lado, sabe? E aí eu já vou atropelar meu script aqui, porque, gente, isso dá uma impressão de que quem está fazendo a missão resgate, né, eles chamam de missão resgate, é o salva-vidas, e quem está sendo resgatado é um cadáver, ou está morto, ou está se afogando em delitos e pecados. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte: o que é missão, se nós realmente podemos resgatar alguém e se o projeto / missão resgate, que eles chamam de missão e chamam as pessoas que estão fazendo o projeto de missionários, se isso de fato é uma missão e qual que é o conceito de missão que a gente vai usar? Obviamente, o conceito bíblico. Então a gente vai contrapor as duas coisas, vou dar elementos para você falar a sua opinião, para você tirar a sua conclusão, mas eu também vou falar a minha opinião. Quem tá aí tá me ouvindo direitinho? Vou ver se eu fecho ali a porta, porque vocês sabem que aqui em casa tem um problema dos cachorros, né? Só me dê esse feedback se tá dando pra ouvir direitinho. Vou fechar ali. Tá ótimo, tá ouvindo. Obrigada, meninas. Então vamos lá, né? Eu quero pautar essa conversa em Mateus 28, a partir do versículo 26. E eu vou ler para vocês o que está escrito. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Isso é depois que Jesus já havia ressuscitado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E é essa parte que eu quero frisar com vocês aqui, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu vou dar uma plagiada numa pregação que eu ouvi, né, numa exposição que eu ouvi no domingo, do Pedro. Pedro, se você ver essa pregação aí, saiba que eu vou parafrasear muito do que você falou. E uma das coisas que ele começou explicando, engraçado, né, que o pessoal veio aqui à tarde,
da Missão Resgate, e à noite a gente ouviu um sermão sobre missões. Então foi uma coisa assim muito entrosada, eu consegui tirar muitas ideias disso. E olha essa passagem, é a grande comissão, né? É o que Jesus nos mandou fazer com o nome dele. E eu fui pesquisar a origem etimológica da palavra comissão. Comissão vem de com, que é junto, e mittere, ou mittere, que é enviar, lançar. Então, o que é a grande comissão? É Jesus enviando os discípulos dele juntos para fazerem 4 coisas, ó. Irem, batizarem, ensinarem e fazerem discípulos. Falei fora da ordem, desculpa, tá? É ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Então, o propósito da grande comissão, ou seja, de mandar os cristãos, os discípulos de Cristo juntos, é fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus Cristo. Batizá-los e ensiná-los. Olha a importância do ensino. E eu vou falar sobre o batismo também. Vamos falar especificamente agora sobre a Missão Resgate para a gente poder conseguir fazer nos contrapontos. A Missão Resgate surgiu como um movimento controverso dentro da congregação. Se vocês forem ver lá os meus destaques sobre a Missão Resgate, eu falei um pouco sobre a polêmica que estava acontecendo entre os próprios membros, e naquela época eu ainda estava lá. Então eu posso falar com propriedade que foi um movimento controverso. Muitas pessoas apoiavam, outras pessoas não apoiavam. Foram alguns ministérios locais que decidiram fazer isso, outros ministérios não apoiavam. Mas hoje em dia é algo institucionalizado e fortemente incentivado pela instituição. Tanto é que nesse projeto que teve aqui em Belo Horizonte esse fim de semana, vieram pessoas de outros estados. A igreja se movimentou para fornecer alimentação para essas pessoas. Eu não sei se gasolina, eles vieram de carro, mas eu não sei se eles forneceram a gasolina, eles estavam nos carros próprios deles. Mas assim, você vê toda uma movimentação da instituição, um gasto financeiro para fomentar essa dita missão, que a gente vai ver se é realmente a missão conforme a Bíblia ordena. E daí já começa o meu questionamento, né? Antes, eles criticavam muito, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que batiam de porta em porta. Mas a abordagem do projeto ela é bem semelhante. Porque o que aconteceu aqui em casa? Eu vou mesclar todos os assuntos, tanto o bíblico, quanto a nossa experiência, quanto a doutrina, tá? Pra gente ter uma conversa mais fluida. A abordagem deles foi a seguinte: no sábado, eu nem esperava vir Projeto Resgate aqui em casa, porque nós já fomos abordados outras vezes. E pela nossa postura, né, de contra-argumentar mesmo com as coisas que nos eram faladas biblicamente, eu imaginei que eles já tinham a gente como um caso perdido, digamos assim, né? Mas aí no sábado, de manhã, eu escutei assim lá no portão: irmão Daniel! Eu falei assim: gente, será que o entregador de correios veio entregar a Bíblia? Tá escrito irmão no negócio? Tipo assim, né? Ou eu tô doida, tô ouvindo alguém chamar meu marido de irmão lá no portão? Não sei o que é isso. Quando eu cheguei lá na porta, tinha muita gente. Eu não sei se eram 7 ou 8 pessoas. Falando que vieram visitar o irmão Daniel, porque eles estavam fazendo uma visita às famílias naquele fim de semana. Eu falei que meu esposo não estava em casa, que ele tinha ido ao mercado, e eles falaram que voltariam daqui a pouco, quando ele voltasse do mercado. A gente passou o sábado em casa e ninguém voltou aqui. No domingo a gente acordou, foi para a igreja de manhã, e aí à tarde a gente geralmente tira uma soneca, né, com o bebezinho, para ele poder aguentar ir no culto à noite, e a gente conseguiu ouvir a palavra e tudo. E quando a gente estava dormindo, eles chegaram de novo, só que chegaram 2 carros dessa vez. Vieram 12 pessoas, de supetão, sem avisar nada, e falaram que vieram visitar a família. Nós abrimos o portão. Gente, nós aqui em casa, nós somos da seguinte postura: nós amamos todos os nossos irmãos, independentemente da igreja que eles frequentam. Por quê? Se eu sou o sal da terra e luz do mundo, eu tenho que iluminar quem quer que seja. Então, vamos botar aí umas neopentecostais que a maior parte das pessoas considera mesmo como uma heresia, como uma seita. Por exemplo,
vou falar aqui, mas sem ressentimentos, tá? Vamos supor, a Universal, a própria Testemunha de Jeová, a própria Adventista, nós não temos problema em ter contato com essas pessoas, em receber essas pessoas na nossa casa. Sabe por quê? Se a palavra do Senhor está dentro de mim, eu preciso enchê-los dessa palavra, sabe? Eu preciso saber responder à razão da minha fé. Então, é muito difícil que venha alguma dessas pessoas com essas ideias erradas do evangelho aqui em casa e consigam nos converter ao erro deles, porque nós estamos muito seguros no evangelho de Cristo. Entende? E isso não é um senso de superioridade que eu tô falando, não. Eu estou falando porque uma vez que você se converte a Cristo verdadeiramente, que você se enche da palavra dele, que você tem o Espírito Santo, ele te dá discernimento e ele coloca palavras na sua boca para defender a sua fé. Então, nós não temos medo, nós não temos problema, muito pelo contrário, nós temos amor. Se vier dentro da nossa casa e falar coisas corretas, que foi o que a gente imaginou, né? A gente falou assim, não, se eles vierem, orarem, cantarem um hino e forem embora, problemas, né? Quer dizer, não tem problema, porque eles vão estar falando sobre Deus, sobre Cristo e por nós tudo bem, nós somos irmãos e nós não temos problema nenhum nisso. O problema é se eles falarem alguma coisa que está fora da palavra. Aí vai ser uma oportunidade da gente evangelizá-los, de nós evangelizarmos, né? De nós fazermos uma apologética respeitosa, como sempre. Enfim, e aí vieram, e isso que eu queria falar, que eles sempre criticaram a Testemunha de Jeová, mas eles agora estão adotando uma abordagem semelhante. E aí é isso que eu vou falar agora, a abordagem do público. Eles falaram que vieram fazer uma visita para as famílias. Vieram de surpresa, sem que estivéssemos preparados. Por quê? Se é uma visita para a família, por que não pode ligar? Todos têm o nosso telefone, afinal nós passamos quase 3 décadas lá. Tem o nosso telefone, tem o nosso endereço, são pessoas que comiam a nossa mesa, né? Vieram pessoas conhecidas. Por que não ligaram, né? Até para eu me preparar, eu gosto disso, de preparar um lanchinho, de preparar um bolo, um pão. Não avisaram, chegaram de supetão, então assim, eu não gostei dessa abordagem, achei uma abordagem bem errada mesmo, porque se eles querem fazer uma visita às famílias, avisa, né? Pra gente se preparar, pra gente esperar, pra combinar um horário que a gente esteja em casa, pra chegar tudo certinho. Agora, para mim, o pior problema sobre essa abordagem é a mentira. É a falta de sinceridade. E a mentira é um pecado. Porque eles não estavam fazendo visitas às famílias, visitas comuns às famílias. Eles estavam fazendo a missão resgate, que consiste em quê? Jogar a boia para quem está se afogando em delitos e pecados. Vocês entendem? Para mim, aí já o primeiro ponto na abordagem... primeiro ponto doutrinário, né? Porque eu falei de uma coisa ética, de uma coisa moral, de uma coisa ali de comunhão. Mas agora é um problema pontual mesmo, doutrinário contra a palavra de Deus, porque é mentira. Se eu tô indo na sua casa fazer uma visita familiar, a condução da minha visita vai ser de uma forma. Se eu tô indo na sua casa porque eu te considero um caído da graça, se eu te considero uma pessoa perdida, a minha abordagem vai ser diferente. Isso tem que ficar bem claro. Irmão, eu estou indo aí te alertar do seu pecado, em amor, vou te confrontar com todo carinho, como a Bíblia ordena, né? Esteja pronto para confrontar o seu irmão, para mostrar a ele a doutrina correta. Mas isso não foi dito. Eles falaram que vieram fazer uma visita à família. E aí eu quero deixar bem claro que as possíveis críticas, né? Eu já fiz algumas críticas e vou fazer outras. Vou deixar bem claro, eu vou fazer algumas críticas sim. Isso não é sobre as pessoas que vieram aqui, porque elas vieram na sinceridade do coração delas, elas vieram... Não estou falando que tudo bem se a pessoa fizer coisas erradas na sinceridade, tá? Mas são pessoas que, no entendimento delas, elas estão fazendo algo que é bom. O que eu critico é a liderança que está mandando eles, conscientemente, do que eles estão fazendo, e eu já vou falar sobre isso por quê. E a doutrina que está por trás disso tudo. O problema não são as pessoas que vieram aqui em casa. Eu repito, foram muito respeitosas, foram muito amorosos, foram muito humildes. Acho que também pela nossa postura, né? Porque já conhece quem nós somos, né? E a pessoa que veio tem muito respeito pelo meu esposo, por exemplo. Então eu acho que também por isso eles foram muito respeitosos. Eu tô criticando o que está por trás disso, né? A doutrina que embasa isso. Deixa eu só ver alguns comentários aqui que pode ter alguma coisa interessante.
Só no Brasil para chegarem na casa de outras pessoas sem avisar. Eu não conheço como é que é em outros países, né? Mas aqui, bom, pelo menos eu gosto que me avisem que estão vindo, para eu me preparar. Eu gosto de servir alguma coisinha sempre. Eu recusei perguntando, por que acha que eu devo ser resgatada? Ele desviou o assunto respondendo, não, é apenas uma visita. Bom, isso é uma mentira, né? Porque eles não estavam fazendo só uma visita, eles estavam em missão pelo projeto Resgate, né? Isso é um problema, porque mentira é um pecado. Eles não sabiam que vocês estavam frequentando outra igreja, porque realmente não faz sentido. Sabem sim. Aqui na nossa região isso é uma coisa bem sabida, muito, muito, muito bem sabida. Então, já vieram pessoas aqui em casa, inclusive do ministério, nos confrontarem, e a gente explicou, a gente deixou bem claro que o nosso problema não foi com pessoas, que o nosso problema não foi ninguém que chateou a gente, mas sim uma discordância doutrinária com a igreja, por isso a gente decidiu se desvincular, né, se desligar, e todos sabem disso, mas mesmo assim decidiram vir e falar que era uma visita, né. Agora vamos entrar na doutrina da visita. Quem que é o público-alvo deles? Gente, isso é um ponto muito, muito chocante, porque eu fiz uma pesquisa de campo mesmo, tá? Eu fui atrás. Eu tenho muito contato com pessoas que saíram da congregação, porque por causa do meu Instagram aqui, elas acabam vindo atrás de mim pra gente conversar, e a gente firma contato e a gente começa a conversar sobre várias coisas, a gente faz estudos juntos e tal. E todos, ou quase todos, foram abordados. Pessoas que estão maduros na fé, frequentando uma igreja evangélica, crescendo no conhecimento de Cristo todos os dias, coisa que é notória ao ministério, à irmandade. Todos ou quase todos esses foram abordados. Aqui da Comum, onde eu congregava, eu sei de famílias que saíram e foram todos abordados, saíram para servir ao Senhor, para serem igreja em outro local, foram todos abordados. Mas eu sei também de caso de pessoas que caíram em pecado, pessoas que estão precisando de resgate e nenhum deles foi abordado. Então, quais foram os dois públicos que eles abordaram? Pessoas que saíram da igreja para ir para outra igreja e pessoas que, por exemplo, filhos de crentes que não se batizaram ainda. E eu vou falar isso quando eu falar sobre os números, né? Por que eles abordaram o público que está saindo para ir para outra igreja e o público que são filhos de crentes se desviaram, mas sem se batizar? E aí eu volto lá em cima. Por que o projeto antes era rechaçado e agora ele é institucionalizado? Por causa da evasão. Eu e a Lu já fizemos uma live aqui falando sobre isso, sobre a evasão na igreja. E eles precisam tentar trazer essas pessoas de volta, porque a igreja tá esvaziando, né? E eu sei disso de relatos de pessoas que me falam que todo culto que vai à igreja está vazia, exceto alguns cultos específicos que eles convidam pessoas de fora para virem e tal. E aí, essas pessoas que estão saindo para ir para outras igrejas são a grande maioria dos que estão saindo. E aí, por que eles abordam também os filhos de crente que ainda não se batizaram? Porque o projeto precisa ter resultado. Então, no dia que eles fizerem o fechamento, né, no fim de semana lá, são 2 dias de visita, pelo que me parece, e um culto de encerramento com batismo, eles precisam ter números para mostrar. E eu tenho aqui os prints, talvez eu vou postar aí nos stories para vocês verem, eles divulgando os números de visitas, números de batismo, né? Então, precisa de um resultado. Se eles abordarem só as pessoas que estão saindo para ir para outra igreja, não vai ter resultado, porque essas pessoas já são batizadas. Elas não podem se batizar de novo. Então, eles juntam aí nesse bolo as pessoas que são filhos de crente, já conhecem a CCB, mas não se batizaram. Por quê? Trazendo essas pessoas, eles vão ter números, né? Então, tipo assim, se você for parar para pensar, o número de visitas que eles fizeram foi até baixo o número de batismos, né? Porque eles realmente estão focando nessas pessoas que estão indo para outras igrejas. E aí é o que eu entro. Se é uma missão para evangelismo, para resgatar quem está morto em delitos e pecados, por que eles não foram atrás de quem caiu em pecado? Por que eles não foram atrás daqueles que já se batizaram na igreja, que agora eles falaram que não existe mais isso, né, de a pessoa pecou, acabou? E por que eles não foram atrás desses para resgatar? Vocês entendem o raciocínio que eu tô fazendo? As pessoas que realmente precisam de ser visitadas, que precisam ser exortadas na palavra do Senhor, para ser trazidas ao arrependimento, mas que não vão dar números, porque já são batizados, não vão aceitar que se batizem de novo. Essas pessoas que realmente precisam não estão sendo visitadas.
E eu estou falando isso com propriedade porque eu conheço pessoas que estão nessa situação, várias pessoas que estão nessa situação, e não foram visitadas, não foram abordadas. Por quê? Se disseram que é uma lista das pessoas que não estão congregando. As pessoas que saíram e foram para outra igreja não estão congregando. Os filhos de cristãos que se desviaram sem se batizar não estão congregando. Mas aqueles que se batizaram e caíram em pecado também fazem parte dos que não estão congregando. E Cristo morreu por todos esses. Então, todos esses fazem parte dos destinatários da grande comissão. Quer dizer, todos não, né? Os dois últimos grupos, porque o primeiro grupo que eu falei que foram para outra igreja, esses não fazem parte da grande comissão. Quem saiu de uma instituição religiosa e foi para outra, cristã, que professa a fé em Cristo, esses não são alvo da grande comissão. Esses já conhecem a Cristo. Então, quem que seriam os alvos corretos dos que não estão congregando? Os que não se batizaram ainda, né? E os que se batizaram, mas caíram em pecado. Esses são os que precisam de ser evangelizados e ser trazidos de volta, né? Ou trazidos à fé, porque muitos se batizam sem nem conhecer a Cristo. Gente, tá dando para acompanhar direitinho? Eu não sei, às vezes eu falo tanta coisa, eu desvio do assunto que eu tava falando, que eu acho que eu tô sendo meio... Eu tô me perdendo aqui no assunto. Mas tudo isso que eu tô falando é sobre o público-alvo ainda bem que eu tenho um papel aqui para me guiar. E aí a gente cai no quê? Num proselitismo. Por quê? Se eu tô indo atrás de quem não está congregando, porque decidiu, de acordo com a sua convicção de fé, que a congregação não é mais um local saudável para se congregar, e decidiu ir para outra igreja, a gente sai do campo do evangelismo e cai no campo do proselitismo. Que bom, gente. Obrigada, viu, pelo feedback. A gente deixa de ser evangelista, a gente deixa de cumprir a grande comissão e passa a ser proselitista. O que é isso? Proselitismo. É quando você tenta, por meio de vários tipos de como é que se fala? Vários tipos de técnicas, né? De técnicas de persuasão, trazer a pessoa para o seu ponto de vista. Seja ele uma religião, seja ele uma política, seja ele um time de futebol, seja ele... Por exemplo, meu filho faz natação em tal lugar. Eu já fiz proselitismo para a escola de natação, porque eu estava gostando dela. Então, eu falei com a mãe, nossa, é muito boa a escola onde ele está fazendo natação e tal. Você tenta ganhar a pessoa para aquela causa. E isso pode ser uma coisa boa, no caso, a natação é boa, vai ser bom pro seu filho também. Mas pode ser uma coisa ruim, porque eu posso tentar te forçar a aderir ao meu movimento, seja ele um movimento político, seja ele um movimento religioso, como nesse caso da igreja. Por quê? Se eu já faço parte da religião cristã, se eu sigo a Cristo, se eu professo a mesma fé que você, por que em vez de gastar tempo comigo, que já sou um cristão saudável, você não vai fazer a grande comissão? Porque isso aí é o que a gente chama de pescar no aquário, né? O proselitismo é o pescar no aquário. Se nós dois somos irmãos, se nós dois somos cristãos, por que você tem que me resgatar? Vocês entendem? E aí eu acho que isso é uma coisa muito perniciosa, porque eles não nos consideram como irmãos. Isso ficou bem claro, que não nos consideram como irmãos. Porque se nós precisamos ser resgatados, é porque nós somos, talvez, cadáveres, ou porque nós estamos nos afogando, né? E já é bem sabido que nós não estamos nessa situação. Meu Instagram tá aí para quem quiser ver, falando de evangelho, de graça. E eu não falo para a pessoa aderir ao que eu falo. Eu falo para a pessoa ver o que eu falo e ler na Bíblia para conferir. Se tá igual, nós somos da mesma fé. Se não, aí sim você precisa me exortar, né? Mas vamos chegar nessa parte. Quem precisa de resgate, eu já falei. E falar sobre a boia. Então, ai gente, nossa. Inclusive a foto desse rio vai ser uma boia. Por quê? Eu vi muita gente no culto, porque eu ainda tenho muito contato com pessoas de lá. E eles colocam missão resgate e uma boia. E qual que é o grande problema disso? Missão resgate e uma boia. Vocês concordam comigo que o salva-vidas, ele tá numa situação de superioridade com relação a quem está se afogando? É óbvio, isso é óbvio. Ele precisa de mim, se eu deixar ele lá, ele morre. Então, eu tô numa situação de superioridade com relação a ele. Eu tenho o poder de salvá-lo, eu tenho a condição de salvá-lo ou de deixá-lo morrer. Vocês percebem o senso de superioridade que isso causa?
Então, tipo assim, a pessoa já chega na sua casa te olhando assim, né? Seu leproso, né? Não tô dizendo que foi o caso aqui em casa. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que são muito fundamentalistas. Mas eles foram muito humildes, foram muito respeitosos. Mas eles já chegam olhando daquele jeito assim, né? Como se você estivesse numa situação catastrófica. E eles viessem realmente te puxar do lamaçal, né? E não necessariamente é isso. Se eles fossem na casa de uma pessoa pecadora e tal, mas mesmo assim você não deve olhar o seu irmão com esse olhar de superioridade. A Bíblia mesmo fala: tenha os outros como superiores a si mesmo. Porque só assim você vai conseguir se colocar no lugar dele, sentir amor por ele, que é amor pelas almas que eu falo, e exortá-lo com amor para trazê-lo ao arrependimento. Se você olhar para a pessoa com esse olhar de superioridade, provavelmente em algum momento você vai atacá-la, em algum momento você vai ser desrespeitoso, em algum momento você vai exortá-lo de uma maneira que a Bíblia não manda, e o Senhor não vai se agradar disso. Isso não é uma missão, né? Então eu queria falar sobre isso, esse problema de projeto, missão, resgate e uma boia. Tipo assim, isso não dá um senso de superioridade? É só pra gente pensar, né? Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. Quando os que caíram em pecado são resgatados, quando seu cônjuge não conhece a graça, pois assim teria a possibilidade de um batismo. Ah, sim, pode ser essa questão também. Quando os que caíram em pecado são resgatados e seu cônjuge não conhece a graça. A graça CCB, né? Tipo, quando o cônjuge ainda é mundano, que aí ele pode vir a batizar. É mais um caso que eles visitaram, né? Possível também. Sim, eles falam que não são mais exclusivistas, mas não aceitam quando uma pessoa sai da CCB. Ainda pensam assim, por mais que não admitam mais. Então, isso é uma questão muito da tradição, né? O que acontece? Você foi ensinar... Por isso que eu pedi para vocês assistirem aquela série, né? Do Rezar e Obedecer. Porque uma pessoa que ela é criada numa lógica desde que ela nasceu, aquilo se enraiza na mente dela de tal forma que depois fica muito difícil de você se desvincular daquela verdade, sabe? Tanto é que eu muitas vezes me questionei, poxa, mas será? Será que é assim mesmo? Quando eu tava começando a aprender sobre a palavra, né? Porque quando eu comecei, eu li a Bíblia e eu ia no culto e eu pensava assim, falou uma coisa errada. Aí eu ia no outro culto, eu lia mais, falava, poxa, falou outra coisa errada? E aí de repente chegou num ponto que eu vi que estava tudo errado, né? Mas até você admitir isso pra você mesma é muito difícil. E muitas vezes você entende na mente que aquilo tá errado, mas aquilo tá tão arraigado no seu coração que às vezes você fala, mas a sua mente dá aquele bug assim. Mas eu aprendi a vida inteira que era assim, sabe? Uma coisa que tá muito enraizada e aí acaba ficando difícil de você mudar isso mesmo na sua mentalidade. Gente, eu não vou conseguir responder todos os comentários, e aí no final da live, só para eu não perder o fio da meada aqui, eu respondo algumas, tá? Sim, eles vieram sem avisar, pelo menos aqui em casa, tá? Essa série, apesar de ser bem pesada no sentido do que acreditam e vivenciam, eu consegui ver várias semelhanças com a CCB. Inclusive, eu assisti essa série porque uma pessoa da minha família falou comigo, olha, assiste, é muito parecido. E eu ainda tava lá na CCB, nessa época que eu assisti, eu falei assim, vou ver, né? E eu nem tinha pretensão de sair da congregação, não. E eu assisti, realmente tem muitas semelhanças, né? Chama Rezar e Obedecer. Tem aí na Netflix. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês agora sobre o andamento da visita, como é que foi. Eles chegaram aqui em casa, eram 12 pessoas, eu fiquei até assustada, porque passava gente aqui pra ir lá pro fundo de casa, onde tem o espaço, né, das pessoas. Travou. Travou pra todo mundo? Gente, me dá um feedback aí se travou pra todo mundo, ou se vocês estão vendo. Deixa eu ver minha rede aqui se tá tudo certo. Na minha rede aqui tá conectado. Travou, tá tudo bem, posso continuar? Eu vou fixar aqui, ó. Rezar e obedecer. Fixar comentário. Vou deixar aqui. Obrigada, Fê. Então, assim, pra passar lá pro fundo, tem que passar pela casa. Então, eu vi passando muita gente. Eu falei, meu Deus do céu, que tanto de gente é esse? Aqui na minha casa. Tinha 12 pessoas. Tinha irmãs, tinha irmãos. E eles foram lá pro fundo, né? Eu ajeitei aqui o Bielzinho, que ele tava dormindo, e fui pra lá. E aí começou a visita. Eles falaram que era uma visita familiar, que nós éramos músico e organista deles. Eles falaram assim, isso aí é músico e organista nosso. Toca muito bem e tal, não sei o quê. E aí, eles cantaram
alguns hinos, cantaram 2 hinos, perguntaram se a gente queria pedir algum hino, né? A gente falou que não, que tava tudo bem. Deixa eu só colocar a maquininha pra carregar aqui, porque senão ele acorda e eu não vejo e aí ele vai chorar. Ai, gente, eu tinha colocado aí a série Rezar e Obedecer. Só pra eu ficar de olho nele, que se ele acordar e eu finalizo aqui, a gente continua uma parte 2. Ou então eu coloco ele aqui e se ele ficar quietinho eu continuo. A série é Rezar e Obedecer. Tô falando do Biel, tá? Se ele acordar eu tento colocar ele aqui e ver se eu continuo. Aí eles cantaram os hinos, perguntaram se a gente queria pedir algum hino. A gente falou, não, podem ficar bem à vontade, fazer do jeito que vocês quiserem. Te deixou eles bem à vontade mesmo, pra fazer a visita do jeito que eles quisessem. Eles oraram, e aí depois da oração eles perguntaram se Deus mostrou pra alguém alguma coisa. Aí é o momento de profetizar, né? A profetada que o pessoal chama. E aí, não, ninguém tinha nada, mas acho que assim, precisa, né? De ter aquele momento assim, de falar alguma coisa. Aí eu quero fazer um comentário sobre o conteúdo. Já na oração, eles deram a entender que a nossa casa era uma casa triste, que a nossa casa era uma casa com problemas, que a nossa casa era uma casa em depressão, que a nossa casa era uma casa que abandonou a fé. Eles já deixaram isso claro na oração. E assim, eu não sei, não é a impressão que a gente realmente ouve das pessoas, né? Quando a nossa casa é visitada, as pessoas falam assim, nossa, que gostoso que é o ambiente dessa casa, que tem paz, a gente sempre conversa sobre coisas saudáveis, né? A gente procura sempre falar sobre a palavra de Deus, a gente procura sempre exaltar o nome do Senhor nas nossas conversas, e a nossa casa, graças a Deus, é um ambiente de paz, mas eles deixaram o tempo todo claro nessa conversa, né, nessa oração, que era um ambiente de depressão. Perguntaram assim, você orou sem véu? Meu receio de receber visita sem CCB, porque eu não colocaria mais véu nem saia se estiver de calça. Eu tenho costume de usar saia, né? Eu tava de saia, eu uso saia normalmente no meu dia a dia, eu gosto muito de usar saia. Eu tava vestida normal, né? Eu tava com uma blusinha e uma saia, mas eu não coloquei véu não, porque apesar de eu não ver problema no uso do véu, né? Eu não acho que tem problema. O meu problema, isso é assunto para uma outra live. Eu não acho que tem problema no uso do véu. O meu problema é se a pessoa idolatra o véu, né? O que é o caso. É problema a pessoa não orar sem véu, o que é o caso também, que eu acho que aí já vira uma idolatria. O véu vira um intercessor com relação a Deus, que se eu não orar sem véu, Deus não me ouve. Então, assim, por essas e outras, eu prefiro não usar mais, tá? É uma convicção minha, não sou contra o uso do véu. Não sei se em alguma ocasião eu usaria, dependendo é igual aquela questão lá, né, que Paulo fala sobre os fortes e os fracos. Para não escandalizar alguém, talvez eu usaria sim, mas não era o caso, eu tava escondidinha num canto, não vi que eles ficaram escandalizados com isso, muito pelo contrário, eu vi que eles respeitaram, né, então não coloquei véu, orei com eles normalmente, e então, aí voltando, começou a parte da profecia. E aí ele começou a pregar uma parte de Gideão. E aí, depois conversando com meu esposo, né, a gente chegou na seguinte conclusão, que lá na congregação, o Gideão, ele é tido como um herói, principalmente por conta dessa questão que as pessoas têm esse costume de pedir sinal. Então, o Gideão é como se fosse a forma deles corroborarem essa questão de pedir sinal. Mas, na verdade, a história de Gideão, ela mostra pra gente um homem sem fé. Porque Deus mandou Gideão fazer tal coisa, igual mandou Abraão fazer. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus mandou ele sacrificar o seu filho e ele não duvidou que daquela descendência ali, de Isaac, viria o cumprimento da promessa de Deus. Então ele ia sacrificar o filho, crendo, tendo fé, que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac dos mortos. Isso é ter fé. Mas Gideão, Deus deu, e Deus não precisou dar sinal nenhum para Abraão para ele fazer isso. Agora, Gideão foi o contrário. Deus mandou ele fazer algo, claramente, e ele ficou tendo dúvida, e ele ficou pedindo sinal, pedindo sinal, pedindo sinal. E isso pra gente demonstra o que não fazer. Isso demonstra pra gente um homem medroso, um homem que não tem fé, um homem que duvidou de Deus. Então, muito pelo contrário, Gideão não é um exemplo pra gente enaltecer nesse ponto. É um exemplo pra gente olhar e falar assim, olha, Gideão, apesar de ter tido uma orientação muito clara de Deus,
ele ficou em dúvida. Então a gente não deve fazer isso. A gente deve crer e descansar no Senhor, né? Mas enfim, ele trouxe essa visão de que Gideão é um herói. Aí falou que a gente era como Gideão, né? A gente é sempre um personagem da Bíblia. Isso nunca aponta para Cristo, né? Infelizmente. Esse é o maior problema, né? Não apontar para Cristo. A gente é sempre o personagem da Bíblia, então a gente que tava se sentindo sozinho, a gente que deixou nossas armas no chão. E eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. Eles, o tempo todo, falaram que a gente abandonou nossas armas no chão, e as armas eram o instrumento, o sax e o órgão, né? Sendo que a gente fez um culto no lar na quarta-feira, isso foi muito interessante, gente, que a gente faz o culto no lar aqui em casa. Vou deixar a live salva, tá, gente? Vai ficar salva aí. A gente sempre faz o culto no lar aqui em casa, e nessa quarta-feira a gente tinha lido sobre as armas, né? Porque olha só, a gente crê que estamos nos últimos dias. E eu li pra mim um dos versículos mais bonitos pra mim do Êxodo, que é Êxodo 12:11, que tá escrito assim, olha. Fala sobre a Páscoa do Senhor. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Gente, eu leio isso e eu me arrepio todinha. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Gente, isso representa que o Senhor está voltando. Isso representa para nós que falta pouco tempo pra gente chegar no céu, sabe? Isso é muito sério. E a gente foi ler em Efésios sobre as armas espirituais que o Senhor nos dá, que são a verdade, o evangelho, é a espada do Espírito. Então, as nossas armas não são um instrumento. O instrumento que a gente toca é uma maneira da gente ser grato ao Senhor, pelo Filho dele que foi dado por nós na cruz, sabe? E a gente leu essa parte das armas. E mais do que nunca a gente tá com as nossas armas na mão, sabe? Lutando pelo evangelho verdadeiro, por Cristo. Mas o tempo todo eles falavam que as nossas armas eram o nosso instrumento que a gente deixou pra trás. Muito pelo contrário, a gente continua tocando. Meu marido continua tocando na igreja. Nem essa arma, se for parar pra pensar assim, a gente abandonou. Versículo é Êxodo 12:11. Jesus tá voltando, gente. Maranata, falta pouco tempo. E é por isso que eu faço esse trabalho aqui na internet, entendeu? Por isso que eu falo com vocês que eu não tô denegrindo igreja. Por isso que eu falo com vocês que eu tô aqui em defesa da fé. Eu tô falando com vocês sobre uma doutrina que tá deturpada, que tá diferente da revelação de Deus na sua palavra, né? E aí começaram a falar sobre Gideão, que a gente tava como Gideão no lagar, se sentindo sozinho, que a gente tinha abandonado as nossas armas. E aí falou pra mim que eu tinha uma semente dentro do meu coração, que Deus queria que eu semeasse essa semente, que era tempo de semear, mas que eu ficava me perguntando assim, não, eu ainda não tô pronta, não, ainda não tá no tempo de semear. Sendo que assim, é totalmente o contrário, a gente nunca semeou como a gente semeia hoje, a gente nunca falou de Cristo com tanta convicção quanto a gente fala hoje, sabe? E aí a gente deixou eles falarem, deixou eles falarem. Peraí que o Bielzinho acordou, vou pegar ele pra ver se ele fica. Eu vou pôr ele lá no quartinho dele e vou passar pra lá, tá? Só um minuto, gente. Sou mãe. Ih, amor. Gente, vou pôr ele lá no quartinho dele, que eu acho que ele fica lá brincando tranquilo. E aí a gente continua aqui, tá? Só um segundinho. Vamos ficar aqui um pouquinho, meu filho? Mamãe vai pôr você pra brincar aqui um pouquinho. É. Vou abrir aqui pra gente pegar um ventinho.
Ai, gente, desculpa. A vida de mãe é assim, né? A gente se desdobra. Se ele ficar agitado, aí eu corto a live e continuo depois, tá? Mas eu acho que vai dar certo aqui. Vou sentar aqui no quartinho dele. E enquanto ele vai brincando lá, eu vou falando aqui com vocês, tá? Tá dando pra me ver, pra me ouvir direitinho? Espero que sim. Vou pegar meu scout aqui pra eu não me perder de novo, porque com o papel eu já fico um pouco perdida, imagina sem. Então, e aí eles falaram tudo isso. A gente deixou eles bem à vontade pra eles falarem o que eles quisessem, né? Mas aí chegou um determinado momento que eles falaram tudo que eles queriam. E aí meu esposo tomou a palavra. Pediu pra falar. E aí, com muita educação, com muito cuidado pra não chatear ninguém, sabe? Ele deixou bem claro que ele sabia que aquilo ali não era uma visita familiar comum, que aquilo ali era o Projeto Resgate. Ele falou que sabe do que se trata o projeto. Falou com eles com muito respeito, com muita educação. E falou sobre a fé, né? Porque eles supuseram, né, que a nossa fé estava abalada, que a gente estava perdido, esquecido, não sei o quê. E aí ele falou sobre a fé, explicou para eles o que é fé, que fé é você ver, você crer sem ver. Que se você precisar ver para crer, você está sendo um incrédulo. Ou seja, ele falou que Gideão é um exemplo negativo, não um exemplo positivo. Falou que nós simplesmente mudamos o nosso local de servir ao Senhor, que isso não afetou a nossa fé, muito pelo contrário, que a gente agora está mais fortalecido na fé. E explicou para ele sobre idolatria, né? Falou que Cristo é tudo em nós, que Cristo é pelo que a gente vive, que se qualquer coisa se sobrepõe a Cristo, isso é uma idolatria. E tomou a palavra e falou muito tempo, assim, não atacou o que eles falaram, né? Mas falou verdades bíblicas que contradiziam tudo aquilo que eles tinham falado, que eram inverdades, né? E a impressão que eu tenho disso, gente, é que, tipo assim, pra pregação, esse tipo de pregação na sorte, né? Dá certo. As pessoas precisam sempre estar depressivas. Elas precisam sempre estar com um problema. Elas precisam sempre estar tristes. E aí outra coisa interessante que eu observei é que assim, enquanto a pessoa tá pregando, né? Esse tipo de pregação que emociona, que a pessoa muda a face, muda o jeito de conversar, parece que se transforma em outra pessoa. Esse tipo de pregação depende mesmo de você estar por terra. Você sempre tem que estar triste, você sempre tem que estar chateado para essa pregação dar certo. E quando você não está assim, sei lá, parece que acham... Quem tem esse costume, né, de depender desse tipo de pregação, você acha alguma coisa lá no seu passado que realmente deixou triste, não sei o que, sabe? Você sempre precisa estar depressivo. E aí uma coisa que eu observei, é isso que eu queria falar, que esse tipo de pregação que emociona, a pessoa precisa ter sempre uma resposta sua, né? Então, vamos supor, a pessoa tá pregando pra mim. Se eu fico olhando pra ela assim, ó, ela desanima e para de pregar. Agora, se você chora, se você manifesta e tal, parece que isso vai enaltecendo mais a pessoa pra ela continuar pregando. E aí, como que eles estavam falando eram inverdades, a gente ouviu, né? A gente ficou olhando, ouviu. E as outras pessoas ficam assim, ó, olha pra um, olha pro outro. Olha pra um, olha pro outro. Olha pra um, olha pro outro. Pra quem tá pregando e pra quem tá recebendo, né? Pra ver se tá emocionando, se tá chorando, se tá produzindo algum efeito. Como se essa manifestação visível fosse o efeito. Por isso que meu esposo falou com eles que isso não é fé. Fé é você crer sem ver. Porque se você tá vendo, já não é mais fé, né? Então, assim, isso é uma coisa também que me chamou muita atenção, né? Agora que eu tô de fora observando, né? Então, tomem muito cuidado com isso, sabe? Porque, aqui que a Ale falou, a igreja está cheia de gente com sofrimento de algo. Exatamente. Então, em alguma coisa, aquela pessoa vai acertar. E outra pessoa mandou aqui, a Tati, o salvo tem a alegria da salvação. Problema, gente, todo mundo tem. Cristo falou isso, que no mundo a gente passaria aflições, né? E essas pregações triunfalistas, elas têm esse grande problema de você ter sempre que estar bem para que Deus esteja na sua vida, né?
Então, ele falou muito bem sobre isso, né? Meu esposo falou sobre fé, que a fé é a gente crer sem ver, né? E, enfim, deixa eu seguir aqui. Algumas coisas que eu quero ressaltar. Ah, outra coisa também. Depois da pregação, antes do meu esposo falar, uma menina, enquanto o irmão pregava, né? Ela pegou o violão e começou a cantar um hino avulso. Coisa que sempre foi criticada na CCB, mas agora, curiosamente, está sendo permitido, né? Essa flexibilização de doutrina é algo muito, assim, que deixa escancarado que não é algo bíblico, né? Porque a palavra de Deus é imutável. Então, se tá tendo essas mudanças bruscas, abordagem na porta de casa, permissão de tocar em avulso, esse tipo de coisa, a gente vê que já não são regras bíblicas, porque regras bíblicas não mudam, né? E aí ela cantou um hino avulso aqui, gente. Eu já tinha um problema com hino avulso, sabe? Desde que há muitos anos atrás, quando eu casei com meu esposo, eu tinha esse hábito de ouvir hino avulso. E aí um dia a gente sentado no sofá, eu tava ouvindo aquele hino avulso, briguei com Deus, a lua falou comigo. E aí ele falou comigo assim, coisa estranha, meu bem, esses hinos avulsos que você escuta, sempre fala sobre a pessoa que tá triste, sempre dá um ar de que Deus é servo, tem um outro que fala que Deus vai levantar do trono, se eu tiver que levantar do trono. Isso é totalmente antibíblico, Deus não levanta do trono, né? Principalmente por sua causa, um reles mortal pecador, quem é você para Deus levantar do trono por você? E assim, e aí eu comecei a observar esses hinos avulsos, as letras, e na grande maioria são heréticas mesmo, são antibíblicas. E esse que ela cantou, gente, eu não tenho a letra aqui agora, mas fala assim que o soldado ferido deixou sua arma no chão, e canta daquele jeito assim, por exemplo, tá chorando, sabe? Pra emocionar mesmo. E o pessoal fica olhando pra ver se você tá emocionado. Então, assim, isso que eu tô querendo deixar claro pra vocês, que é algo muito pautado no sentimentalismo e nada de palavra, porque ninguém veio com Bíblia. E aí, por que eu tô falando essas críticas? Porque a gente vai falar sobre a missão de verdade. A missão é ir, ensinar, batizar, fazer discípulos. Isso não é fazer discípulo, né? Gente, me desculpa. Agora eu falei uma coisa assim muito direta e reta. Eu tento falar de uma forma mais respeitosa, assim. Eu não faltei com respeito, mas eu não gosto de falar diretamente, assim, porque às vezes as pessoas se ofendem, né? E eu não gosto de ofender. Mas é porque realmente isso não faz discípulos, sabe? Sentimentalismo não faz discípulos. O que faz discípulo é a verdade de Cristo entrando no seu coração e te transformando, sabe? E aí o hino avulso falava algo no seguinte sentido, assim, que você é um soldado ferido, fala sobre você o hino, claro. Você é um soldado ferido que deixou sua arma no chão. E aí na segunda estrofe, depois eu peguei pra ler, fala assim que você já participou de grandes batalhas, viu Esther reinar, viu não sei quem, Davi derrotar não sei quem. O segundo versículo fala assim de coisas épicas que tiveram na Bíblia, que você vivenciou. Aí o segundo estrofe eu falei com meu esposo, assim, quando a gente foi lendo, eu falei, isso aqui só pode estar falando de Jesus, né? Que viu batalhas épicas, que viu Esther reinar. Quem viu isso foi Jesus, foi Deus. E aí no outro versículo fala que agora tá desanimado, que agora abandonou a fé, que agora desistiu de Deus. Aí eu falei, aqui já não tá falando mais de Jesus, aqui já tá falando da pessoa. E assim, e sempre, tanto no hino quanto na pregação deles, falava que mesmo que a gente estivesse desanimado, mesmo que a gente tivesse abandonado as nossas armas, que Deus ia nos exaltar. Primeira coisa, a pessoa tá em completa, vamos supor, né, não é o nosso caso, mas uma pessoa que está em completo divórcio do Senhor, dificilmente ele vai ser exaltado. Dificilmente. Por Deus. Uma pessoa ímpia que prospera, provavelmente é porque Deus, aconteceu aquilo lá de Romanos, que Deus o abandonou à sua própria sorte, né? Ou ele está experimentando da graça comum, que é que Deus libera sobre os homens, mas não da graça especial, que Deus abençoa, que Deus derrama como fruto da obediência. Isso é algo bíblico, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas é muito difícil uma pessoa que está em divórcio de Deus ser exaltado por Deus. E aí a gente entra no segundo erro. Quando Deus me abençoa, quando Deus me dá uma bênção, não é para eu ser exaltada. Não é para o meu próprio ego. Tanto é que as coisas que Deus me dá, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha casa, o meu filho, é para a glória de Deus. É para contribuir de alguma forma no reino de Deus. Então, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Eu quero dar um exemplo para vocês. Meu filho cresce. Ele não trabalha. Chega o dia dos pais. Ele quer dar um presente pro meu marido de dia dos pais.
Como que ele vai dar esse presente? Ele vai ter que pegar o próprio dinheiro do pai dele, comprar o presente e dar pro pai dele. Tem outra forma dele dar o presente? Não. Então, pensa você. Deus é o criador de todas as coisas. Se eu tenho vida, Ele que me deu. Se eu tenho saúde, Ele que me deu. Se eu tenho trabalho, Ele que me deu. A bênção que Deus vai me dar, seja ela qual for, foi Ele que me deu. Então, tudo vem dele, eu faço por Ele e devolvo para Ele em gratidão. Então, tudo é para a glória de Deus, nada para minha exaltação. Quem sou eu? Eu sou uma testemunha de Cristo, né? A Bíblia, as coisas do Senhor não são sobre mim. É claro que o Senhor nos provê, Ele fala na palavra que se Ele veste as flores, se Ele alimenta os pássaros, quanto mais Ele vai cuidar de nós. Mas as bênçãos que Ele nos dá, tudo isso que Ele faz por nós, o cuidado, o amor dEle, é para que essa glória retorne para Ele. Nós fomos criados para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, né? E aí eu já tô entrando lá na apologética do negócio deles. Mas enfim, agora eu vou pontuar algumas coisas muito específicas que aconteceram na visita, tá? Um microcosmo de reverência. O que eu chamo de microcosmo de reverência? Gente, tem muito tempo que eu não participava de alguma coisa assim, da congregação, né? Mas a impressão que eu tenho é que, falou ali, Deus seja louvado, as pessoas se transformam. E não é que tipo assim, tá todo mundo conversando, rindo, brincando. Falou, vamos orar? Todo mundo faz assim imediatamente. Fica triste. Por que a pessoa fica triste na presença do Senhor? Parece que associa reverência com cara feia, com cara fechada, com tristeza, com... Não, agora eu estou sendo reverente. Não, gente, a reverência, ela tá no coração. Eu posso estar o mais assim... E lá no meu coração, eu não honrar o Senhor. Isso não adianta nada. Então, o microcosmo de reverência que se cria, até isso é algo que acaba enganando, porque tá todo mundo sério, tá todo mundo com aquele semblante de choro. Quando a pessoa começa a falar assim, fulano tá com um problema, e fulano realmente teve um probleminha com o marido, vai chorar na hora. Porque o cosmo, aquele microcosmo já está... favorecendo isso. E exatamente o que a Tati falou, como se Deus não estivesse ali antes. Gente, nós não precisamos criar microcosmo para orar, microcosmo para ler a palavra, microcosmo, não precisa. É lógico que às vezes você entra numa aura especial de adoração, mas isso não significa de maneira alguma você ficar triste, né? As pessoas se esquecem que Deus é onisciente, onipresente, a gente está na presença dele o tempo todo. Então, se você quer estar numa aura de reverência o tempo todo, você deveria ficar triste e com a cara feia o dia inteiro. Só que a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ser alegres. Que testemunho que a gente vai dar para os outros de que nós somos pessoas regeneradas, de pessoas felizes em Cristo, se a gente vive com a cara fechada e triste, né? Não existe isso, a Tati falou. Estado de reverência não é uma encenação. Exatamente. A gente não precisa encenar, a gente não precisa fazer um teatro quando a gente está na presença do Senhor. A gente está na presença dele o tempo todo. Então, por que você vai deixar de ser quem você é na hora que você vai falar com ele e sobre ele, né? Então, assim, é algo muito notório, esse ambiente, assim, eu vou falar sinceramente, pra mim é algo ruim, sabe? Porque dá uma impressão de que, de repente, falar com o Senhor é algo triste. É algo que me remete à depressão, sabe? E é algo que não é verdade. Estar na presença do Senhor, Davi dançou, e a esposa dele até zoou ele, né, por isso. Precisamos de temor e responsabilidade com todos os nossos atos, exatamente. Não só quando a gente se reúne com irmãos para orar, para cantar, para falar com o Senhor, né? A nossa vida é uma completa comunhão com o Senhor. Comunhão assim, né? Depois eu posso falar sobre isso, o jargão. Comunhão não é isso que a gente fala, né? De se concentrar no Senhor. Comunhão é comunhão com os irmãos e tal. Mas assim, o seu estado de atenção ao Senhor, um momento ali especial, não significa um momento de tristeza. Pelo contrário, é um momento de alegria. O Senhor é infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Não podemos limitar o poder e o amor divinos exatamente. Não é só naquele momento. A gente experimenta a graça do Senhor o tempo todo, né? Então eu queria falar sobre esse microcosmo de reverência. E aí eu queria falar, acabou aqui a visita? Falou, Deus seja louvado? As pessoas
transformaram, começaram a conversar, rir, brincar, falaram gírias, tá? Então, assim, pra que esse microcosmo? Eu não entendo isso, tá? Não entendo de verdade. E eu tô falando aqui que é uma coisa desnecessária, esse microcosmo de tristeza. Não tô, igual a gente acabou de falar, não é proibido, né? Inclusive é mandamento você ter reverência, você ter, né, temor, mas isso é uma atitude que se demonstra também, né? Você não vai ficar fazendo piada, rindo, zoando enquanto você tá falando com o Senhor, embora não seja proibido também, né? Uma piadinha saudável ali, é até legal pra você descontrair com os irmãos. Mas a reverência é muito mais do que isso. Eu acho que deu pra entender, né? Que a reverência, ela tá no coração, né? É o respeito pelo Senhor, o que você vai falar, o cuidado com as palavras, né? E também não é falar palavras difíceis, é falar as palavras corretas. Quais palavras? As palavras de Deus, né? Que estão na Bíblia. Aí vamos pro segundo ponto. Gente, eu acho que eu vou ter que partir essa live, né? Porque já tá muito grande, já tá 47 minutos. Vamos aqui, vamos ver, né? Segundo, a ausência da Bíblia. Gente, não tinha ninguém com a Bíblia aqui em casa. Ninguém. E aí uma coisa que a gente conversou, eles não abriram a Bíblia, não leram nenhum trecho da Bíblia, não falaram sobre Jesus em momento algum. Não falaram. Não enalteceram o sacrifício de Cristo por nós. E assim, é sobre isso que eu tava falando com você, sabe? É algo muito grave. Por quê? Olha aqui, eu vou ler de novo o versículo. Vou ler de novo, tá? Vão, façam discípulos, batizem-os e ensinem-nos a obedecer tudo que eu lhes ensinei. Então, as armas, né, que eles tanto falaram. A nossa arma, nossa espada, nossos pés têm que estar calçados do evangelho, da paz. A nosso cinto tem que ser a verdade, né? E o que é a nossa verdade? Se eu sou cristã, a minha verdade é a palavra de Deus. Então, se eu vou fazer uma visita, pensa comigo, ó, vamos colocar na visão deles. Se eu vou fazer uma visita para resgatar alguém para o evangelho de Cristo, eu preciso falar de Cristo. Eu preciso sentar com esse irmão, né? Cheguei, orei, isso foi uma coisa que a gente conversou aqui em casa. Cheguei, orei, cantei um hino, que seja, tudo bem. Senta todo mundo, pega um trecho da palavra, um trecho de exortação, uma carta paulina, uma parte do evangelho de Cristo, lê, fala com a pessoa sobre o que Cristo fez por ela. Fala sobre a grandeza do sofrimento de Cristo, não só na carne, né? Não só os espinhos, não só os cravos, mas também a ira de Deus que foi derramada sobre essa pessoa. Fala sobre o quanto o pecado é horrível, o quanto uma vida sem Deus é ruim, né? Mas assim, realmente faça isso com quem precisa, né? De novo. Se eles tivessem feito isso aqui em casa, inclusive foi uma coisa que a gente combinou, né? Que a gente sabia que depois do sábado que eles poderiam voltar, a gente combinou, não, deixa eles falarem. Se eles tivessem parado ali na oração, eles falaram coisas erradas, deram a impressão de que a nossa casa estava triste, mas até então eles não tinham falado nada antibíblico, a gente ia despedir eles e ir embora. Mas o problema é atacar a palavra de Deus, né? Em vez de fazer isso daqui que Jesus deixou bem claro na grande comissão, ainda pelo contrário, atacar a Cristo, entende? E de novo, eu não estou falando das pessoas que vieram aqui, porque elas foram ensinadas assim. Estou falando da doutrina que está por trás, do treinamento que eles provavelmente tiveram para ir nessas casas, né? Do que eles foram ensinados a fazer pela liderança. Então, assim, é sobre isso que eu tô falando. Está em contradição com a palavra de Deus, né? Então, não trouxeram a Bíblia, não leram um trecho, não nos exortaram na palavra de Deus, não nos falaram. Porque se a gente está em pecado, se a gente está cadáveres mortos, se a gente está afogando nos delitos e pecados, a gente tem que ser trazido de volta. E o que é o poder de Deus para transformar um pecador? É a palavra dele, né? Mas não tinha ninguém com a Bíblia na mão, né? Infelizmente. Então, a ausência da Bíblia. E terceiro, a ausência total do Evangelho. E aí, nossa, vai passar um carro aqui agora com barulho. Peraí que eu vou fechar a janela, gente. Ai. Devido à ausência da Bíblia, não tinha Evangelho. Portanto, né? Então, por isso que meu esposo pediu a palavra, né? Porque depois de falarem da tristeza, depressão e tal, eles atacaram a palavra de Deus. E aí o meu esposo fez tipo um resumão do sacrifício de Cristo e falou com eles: se arrependam,
Cristo está voltando. Se em vocês há alguma raiz de idolatria, se Cristo não é o primeiro lugar na vida de vocês, se arrependam, né? Então, assim, foi muito legal porque deu um espaço pra gente de evangelismo, sabe? Por isso que a gente até gosta de receber pessoas assim, para que a gente possa ser testemunha, né? Para essas pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo, né? Então, não falaram sobre evangelho em momento algum com a gente. Quarto, a pregação triunfalista, né? Acabei de falar. Você está afastado, triste, Deus vai te honrar para a sua exaltação. O inavulso afagando a gente, já falei também. Suposição de inverdades, pregação falsa, já falei também. E o sentimentalismo e entusiasmo, um fica olhando pro outro. Acabou que eu falei tudo, né? Aí, agora eu quero trazer as minhas duas últimas considerações sobre resgate. Nós somos resgatadores? O nosso papel é esse? Aqui na grande comissão, né? Eu vou abrir a janela aqui que tá muito calor, o carro já passou. Nosso papel é o de resgatadores, e aí eu fui pesquisar tanto o significado da palavra resgate, né? Que é recolhimento de náufragos. Eu gostei dessa definição, recolhimento de cadáveres. Será que é nossa função salvar cadáveres? E aí eu peguei uma passagem aqui, ó. Tá escrito em Marcos 10:45. Vou ler pra vocês, tá? Tá aqui, ó. Pois nem mesmo o Filho do Homem, entre parênteses, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resgate por muitos. Jesus. Salmos 49, versículo 7. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Então, quem que é o remidor? Quem que é o resgatador? Aí eu, não satisfeita, peguei mais uma passagem, né? Tá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Tá escrito assim, ó. 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E aí tem um versículo que eu não anotei aqui, mas me veio na cabeça agora, que Jesus falou assim, ó, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. O nosso papel, nós cristãos, nós discípulos de Cristo, é papel de testemunha. Então, a nossa missão não é de resgatar. Ai, o cara de novo. Vou esperar ele passar, tá? Ou tá dando pra ouvir? Se estiver dando pra ouvir, eu vou falar. Não, ele vai passar aqui, peraí. Ai, gente. E meu bairro nem é muito movimentado não, tá? Só que tem cachorro e tem... Aqui, ó. Vou ler um comentário enquanto isso. Fico com dó desses irmãos, porque grande parte fazem genuinamente. Infelizmente estão sendo enganados. Por isso que eu falei com vocês que eu não estava falando sobre quem veio aqui. Porque eles foram respeitosos, eu vi que eles estavam fazendo de coração sincero, mas eles precisam ser exortados, né? No livro Instrumento nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp, ele faz uma comparação didática entre o nosso papel na vida dos irmãos e pincéis. O mérito da pintura bonita não é dos pincéis, mas do pintor. Exatamente. Então, esse papel de resgate já foi feito. Quem nós fomos resgatados e pessoas são resgatadas por Cristo através do nosso testemunho. Nós não resgatamos ninguém. Quem resgata é Cristo. E aqui, o mais interessante sobre isso é que eu peguei hinos que são da própria congregação. Olha só, tem um hino lá que fala assim, ó. Por preço elevado, Jesus resgatou-me. E tem outro que fala assim, ó. Nos resgatou e nos lavou por seu precioso sangue, Cristo Salvador. Então por que eles colocaram o nome do projeto Missão Resgate, se eles mesmos cantam que quem resgata é Jesus?
né? Então, assim, ok, isso pode ser só um problema semântico, né? Mas a gente vê que não é só um problema semântico quando as pessoas que estão sendo chamadas de missionárias estão postando Projeto Resgate como a boia do lado, como se eles fossem os resgatadores. Vocês estão entendendo o problema disso? Nós não somos resgatadores, nós somos testemunhas. Né? É um problema só semântico quando as pessoas têm maturidade no evangelho. É um problema só semântico quando as pessoas entendem que eu estou indo levar o resgatador para essa pessoa. Mas aqui não foi trazido o resgatador. E eu imagino que em várias outras casas que eles foram também não. Se a abordagem é padrão, né? Se a abordagem é de profetizar que a casa está em tristeza para trazer a pessoa e cantar em avulso e sentimentalismo. E eu estou falando isso porque eu sei que isso é uma abordagem padrão, porque a minha vida inteira que eu participei de lá era essa abordagem e por causa dessa abordagem eu me desliguei da igreja, entendeu? Porque está em contradição com a Bíblia, né? Então é basicamente esse o resumo. Os hinos da CCB são muito bíblicos. Se a palavra pregada fosse os hinos, dava certo. Eu tenho também um adendo sobre isso, porque eu comecei a fazer uma análise bíblica dos hinos e depois a gente fala sobre isso. Assunto para outro dia. A gente tem que falar sobre o véu, a gente tem que falar sobre o batismo, a gente tem que falar sobre os hinos. Eu tava até combinando com meu esposo pra ver se ele anima de fazer uma live comigo. Vou ver se ele anima. Ele é vergonhoso, mas ele sabe tanta coisa pra passar aqui pra gente. Eu gostaria que ele fizesse. Eu vou tentar convencê-lo, tá? E a gente pode falar sobre os hinos também. Tem alguns hinos que não são bíblicos também não, tá? E aí a gente pode falar sobre isso depois. Mas é assunto pra outra live. Enfim. E agora eu quero finalizar te perguntando, né? Dentro dessa missão aqui que Cristo nos mandou fazer, e aí é que eu vou parafrasear a pregação do... Sim, com certeza, os hinos são melhores do que o que se prega geralmente. E aí eu vou parafrasear um pouquinho aqui a pregação do Pedro, que ele falou o seguinte, no domingo, né, que a gente ouviu. Que a grande comissão está ordenada desde a criação do mundo. Por exemplo, a gente já tinha ouvido isso uma vez, né? O episódio da Torre de Babel. Muita gente acha que aquilo ali é só uma historinha para crianças, né? Mas a Torre de Babel fala sobre Jesus. E a Torre de Babel também fala sobre pessoas que estavam totalmente na contramão do que Deus mandou a gente fazer. Porque eles queriam se agregar. Eles queriam se juntar. Enquanto Deus manda a gente se espalhar. Porque é só quando a gente se espalha que a gente alcança outros povos. É só quando a gente se espalha que a gente consegue levar o evangelho de Cristo. Então, assim, a grande comissão está desde tenham filhos, multipliquem-se e povoem a terra, para que o Deus que eles serviam fosse pregado a outras nações. Torre de Babel, eu vou espalhar vocês porque eu quero que o Deus que vocês creem seja espalhado para outras nações. E Jesus fala a mesma coisa. Vão, façam discípulos, falem sobre mim. Nós somos testemunhas do que Cristo fez por nós. O que é o nosso papel aqui nessa terra enquanto cristãos? Falar do amor de Deus nas nossas vidas, falar do que Cristo fez em você. Eu não sei falar da obra de Cristo, eu não sei falar o que aconteceu no momento que Cristo morreu na cruz, eu ainda não li a Bíblia toda. Igual, muita gente que saiu da congregação me procura, né? Eu não sei nada de Bíblia e tal. Mas você consegue falar do que aconteceu dentro do seu coração? Você era uma pessoa desobediente e agora você é uma pessoa obediente? Você era uma pessoa que falava muito palavrão e agora você sente vergonha de falar palavrão? Você era uma pessoa que vivia estressada, tomando remédio para depressão e hoje você é uma pessoa feliz? Então é isso que você tem que contar para as pessoas. E sabe qual é a razão? Sabe qual é a diferença entre um estado de vida e outro? É que agora eu tenho Cristo. Agora eu sou selada pelo Espírito Santo, ele habita em mim, eu sou selada, eu produzo obras que agradam ao Senhor e eu vivo dizendo Maranata, esperando o meu mestre vir me buscar. Então evangelizar isso é muito simples, é você colocar Jesus em todas as suas conversas, né? Por exemplo, meu filho é muito risonho, né? Ele ri pra todo mundo. Não, amor. Ih, só porque eu falei que é risonho e chorou. Não, Fifi. Não, tem tudo bem, amor. Aqui, ó. Mamãe vai ligar de novo. Só a música, ó. Aí, ó.
Ele sorri para as pessoas na rua. E sabe uma forma que depois dessa pregação eu percebi de evangelizar as pessoas? Nossa, ele é muito alegre. Sabe por que ele é alegre? Porque ele é consagrado ao Senhor desde o ventre. Ele é uma criança alegre porque Jesus é o centro das nossas vidas. Porque ele já conhece a Jesus. Tanto é que quando a gente ora e fala em nome de Jesus, ele fala, ele já sabe que Jesus é um nome maravilhoso. A gente pergunta, você é amigo de Jesus? Ele ri. Então, assim, a gente já cria ele nesse ambiente, nessa aura, né, da graça de Cristo. E aí, falar ainda sobre missões. Missão é isso, missão é a gente levar o amor de Cristo, que seja em outra nação, que seja do outro lado da rua, que seja para crentes que estão enganados dentro de sistemas religiosos que negligenciam a porta das ovelhas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se Cristo não é pregado, se Cristo não é escancarado para as pessoas, como que elas vão ao Pai? Não há outro caminho. Não há outro caminho de salvação. E hoje uma irmã me perguntou, né? Como que falam que eu sou salvo se eu creio, mas se eu cometer pecado, por exemplo, o mentiroso não entra no céu? Outro assunto legal pra gente falar, né? Sobre os pecados, mas isso fica pra outra live. Eu vou anotar isso aqui. Oh, amor. Gente, eu vou finalizando aqui. Faltou ainda algumas coisas pra falar sobre missões, mas é uma coisa, um assunto tão vasto. Inclusive, eu quero marcar uma live com a Lu, eu quero marcar uma live com o Lucas, pastor lá da comunidade, porque eles... primeiro a Lu vai trazer essa questão da missão num sentido deturpado, né? Como que as pessoas muitas vezes veem a missão, mas não é o sentido real e bíblico. E a gente vai trazer também uma visão correta de como estão os missionários lá no campo, né? Porque a nossa igreja, a comunidade, é uma igreja que tem um DNA missionário. Então eu quero trazer para falar mais sobre isso. Mas eu acho assim que o básico que eu queria falar sobre missões, eu falei que é uma missão que infelizmente negligenciou o mandamento do fazer discípulos, né? Em prol de números, né? E aí eu vou colocar também para vocês nos stories, isso aqui eu preciso falar que é importante. Ele teve o culto, né, no domingo, sobre fechamento da Missão Resgate. Tivemos tantas visitas, tantos batismos, tantas pessoas falaram em línguas. Ok, mas e o discipulado que Jesus manda? Ensine-os. Essas pessoas se batizaram ouvindo o testemunho de quem Cristo é? Ou elas se batizaram por um sentimento? Meu coração tá quentinho, então vou me batizar para eu ser exaltado. Porque se eu fosse uma pessoa afastada, não sei nada de Deus, e eles falassem que eu estava triste, eu estivesse realmente triste, e viessem com a promessa de que se eu me batizasse, Deus ia me exaltar, no mundo que a gente vive de interesses, provavelmente eu iria me batizar com esse interesse. Vocês entendem a gravidade? E aí, desses números, né? Quantos serão ensinados? Quantos serão acompanhados? Quantos permanecerão? Porque Jesus falou, façam discípulos, batizem e ensinem. Esse é o caminho para a pessoa ter convicção da fé, para ela saber defender a fé dela, né? Então, assim, não adianta nada números. Deus não quer quantidade, né? É claro que Ele quer a quantidade também, porque quanto mais pessoas forem salvas, óbvio, melhor. Ele quer que todos se salvem. Mas números sem qualidade, não adianta nada. Quantas pessoas batizadas sem conhecer a Cristo que tem, né? E aí fica essa sina por números. Eu até anotei isso aqui também, ó. Eu já ia encerrar, gente, mas é muita coisa pra falar. Olha aqui. O cristianismo tem custos. Tanto é que lá em Lucas fala, né? Calcule o custo pra me seguir. Calcule, não é fácil. Você vai trazer uma pessoa pra Cristo, mas você precisa ensiná-la, você precisa discipulá-la. Ser discípulo é custoso, vai te custar tudo. Vai te custar tudo. E a gente pode falar sobre isso numa outra live também. E fazer discípulos tem um custo. E não é só o custo financeiro de pagar um almoço para os missionários, não. É o custo de realmente perder não, né? Ganhar tempo. Mas assim, dar o seu tempo para ensinar alguém, dar o seu tempo para acompanhar alguém, para ensinar as doutrinas da graça.
Amor, mamãe não tá te dando atenção, não. Já tá acabando, viu? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Tá, outra coisa que eu queria falar. Na missão, Jesus tem autoridade. Ele falou assim, ó, e estarei com vocês. Ele falou, a mim foi dada toda a autoridade e eu estarei com vocês nessa missão. Então, assim, não precisa ter medo de fazer a missão, de contar do que Cristo fez em você. As pessoas muitas vezes têm medo de evangelizar. Por quê? Porque geralmente, né, nesse tipo de ambiente, né, elas não evangelizam, elas proselitizam. Então elas ficam com medo assim, ó, eu vou falar mal da calça, mas a pessoa usa calça, então ela não vai querer vir pra Cristo. Eu vou falar mal da barba, mas ele é barbudo. Talvez ele não venha pra Cristo por causa disso. Mas o que a gente tem que falar não é sobre isso. A gente tem que falar sobre o que Cristo fez em minha vida, sobre o que Cristo ensinou em sua palavra, né? Então, Deus nos deu autoridade para falar disso. Por isso que, muitas vezes, a pessoa que é realmente convertida, muitas vezes não, as pessoas que são realmente convertidas, elas não têm medo de falar da sua fé, elas não têm medo de ser questionadas, porque nós estamos falando na autoridade de Cristo. E se a pessoa não aceitar, olha só, a mim cabe a obediência, a Deus cabe os resultados. Deus não vai me recompensar pelos números que eu entregar pra ele. Não, ele vai me recompensar pela minha obediência. Se ele me mandou pregar pra eu preguei pra ele vai me recompensar pela obediência de ter pregado pra sabe? Não pelo resultado. Se eu preguei pra porque ele me mandou, e essa pessoa não se converteu, isso não é responsabilidade minha. Por quê? Ao Espírito Santo cabe o convencimento. A mim cabe falar, né? E, deixa eu ver mais alguma coisa. Jesus disse que estaria conosco. Enfim, eu acho que eu deixei bem claro o meu recado. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo nos stories, porque minha cria já tá estressada. Afinal de contas, já tem 1h08 que eu tô aqui. Eu acho que eu passei mais ou menos o meu recado. Vou postar os números lá. E eu espero, assim, que vocês entendam de verdade essa questão de que número sem qualidade não adianta. Que Deus não tá me cobrando número. Ele tá me cobrando só a obediência, né? De ir falar de Cristo. De Cristo. E, assim, o que eu queria deixar bem claro, depois de toda essa exposição que eu falei, é missão resgate. Realmente é a missão da grande comissão que Jesus está nos mandando fazer aí em Mateus? E, calma, que eu vou falar uma última coisa. Dizem que vai ter um culto para contar maravilhas, né? Que eles viram no decorrer do projeto Resgate aí, fazendo as visitas. Eu não sei, eu não posso falar, tá? Mas eu tenho aqui na minha cabecinha já uma previsão de que essas obras vão ser a respeito de pessoas que falaram em línguas, de pessoas que se batizaram, e a gente talvez não ouça muito sobre conversões genuínas a Cristo, né? Porque o processo de conversão, ele não é assim. Eu falei, né? E pronto. Do minuto pro outro eu virei crente. Não é assim, gente. A conversão, ela é um processo. Ela é um processo de que por isso que Jesus mandou a gente ir e ensinar. Porque isso leva tempo, isso leva necessidade de a pessoa... Deixa eu levantar aqui um agachamento com peso. Ai. De a pessoa ir conhecendo o Salvador. De a pessoa ir adequando a vida dela e conhecendo as leis de Deus e passar a viver dentro delas, né? Então, eu acho assim que uma semana para você já contar o que aconteceu, talvez seja um pouco precipitado, já que é projeto Resgate para trazer as pessoas para Cristo em tese, né? E é isso que a gente está avaliando. Então, ficam aí as minhas considerações. Pense por você mesmo. Busque aí as referências que eu falei, né? Leia a palavra e pense. A gente vai se falando aí no story. A gente faz depois uma live sobre véu, sobre batismo, sobre pecador não entrar no céu. E aí a gente vai conversando nos stories, tá bom? Espero que tenha ficado esclarecedor. Vou deixar a live salva. Obrigada por vocês que estiveram aqui. Eu queria ler todos os comentários, mas... preciso dar atenção pro meu filho, que é o meu primeiro ministério, né? Então, Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero ter sido clara nas minhas colocações. Espero, assim, de coração. Eu acho que eu consegui fazer isso, não atacar ninguém, né?
e que a mensagem tenha sido clara. Preguem o evangelho, inste, corrija, redargua a tempo e fora de tempo, tá? Porque Cristo tá voltando. Não dá tempo mais. Fala mesmo do evangelho, tá? Um beijo, fiquem com Deus.